Discussão única do projeto de lei do Executivo número 7 de 2018, altera a lotação dos cargos dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, disposta na Lei Municipal número 2.915, de 13 de março de 1991, autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Vamos, então, ouvir a apresentação do projeto. Foi retirado um, né? Ela retirou o quarto, né? Tenho a honra de submeter à análise dessa Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa ampliar cargos de provimento efetivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, a fim de atender o aumento de demandas da autarquia e de prosseguir com a reforma administrativa iniciada em 2017. O SAAI atua em duas vertentes, água e esgoto, que compõem o saneamento básico do município, de modo que a qualidade e eficiência nos serviços por ela prestados refletem diretamente na saúde, na vida e bem-estar dos munícipes de Jacareí. A adequação do quadro de servidores efetivos contribuirá sensivelmente para o atendimento das metas traçadas pela administração. Nesse sentido, se propõe aumentar a lotação dos seguintes cargos: procurador, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro elétrico, analista de saneamento, contador e assistente social. Quer que descreva? A Procuradoria Jurídica do SAAI, que conta hoje com um número exíguo de profissionais, além da representação jurídica da autarquia, atua assessorando todas as diretorias e a presidência da autarquia. A demanda crescente, tanto administrativa quanto judicial, leva à necessidade de ampliar seu quadro de procuradores. Os cargos de engenharia, em suas diversas especialidades, ambiental, química, civil, mecânica, elétrica, dentre outras, têm atribuições de planejamento e execução diretamente ligadas às atividades fim do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, havendo uma demanda crescente de profissionais técnicos atuantes nessas áreas. Vale lembrar que os cargos de provimento em comissão de gerente previstos na estrutura do SAAI são ocupados obrigatoriamente por servidores efetivos, conforme previsto na Lei número 6.153 de 2017. Desse modo, considerando que vários engenheiros, por sua expertise, foram destacados para ocupar essas posições, há de se ter um corpo técnico mais robusto, garantindo a continuidade das atividades técnicas e de execução. Conjuntamente com o trabalho dos engenheiros, faz-se necessário o aumento da quantidade de analistas de saneamento, os quais têm imprescindível papel na manutenção da qualidade da água, tratamento de efluentes e laboratórios do SAAI, incluindo-se o desenvolvimento de técnicas. Quanto ao contador e assistente social, o aumento da lotação desses importantes profissionais se justifica no fato de que hoje há apenas um de cada para atender todo o SAAI. Ressalta-se que o contador atua com todo o numerário da autarquia e o assistente social atende diretamente às necessidades da população. O município vem atuando de modo a alcançar a universalização dos serviços de fornecimento de água tratada e de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, por meio da ampliação das respectivas redes, implantação de estações elevatórias e de tratamento, fazendo com que se necessite de mais profissionais para atender a demanda. Com a referida ampliação,
além de valorização do trabalho do servidor efetivo, haverá uma melhora em todos os âmbitos para que o SAAI possa executar seus serviços com mais destreza e efetividade. Ressalta-se que este projeto de lei possui sólido escopo legal. Conforme dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal, incisos 1º a 2º do artigo 40, artigo 60 e incisos 1º e 6º e 9º do artigo 61 da Lei nº 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí. Por fim, o anexo demonstrativo orçamentário atesta que as despesas correrão por dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário, e somente se efetivarão após o preenchimento gradativo por meio de concurso público. Justificado nestes termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para a apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 13 de março de 2018, Isaías José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. O projeto continua em discussão. Não havendo mais vereadores a discutir o projeto, fica lá conversando com a Arilda, atrasando o lado aí. Senhor presidente, eu gostaria aqui de agradecer o senhor ter aqui garantido a palavra no debate nessa casa aqui, que é sempre importante, ainda mais quando se trata de um tema absolutamente relevante, que é a criação de cargos públicos. Como bem sabemos, nós estamos num momento difícil da economia. Os municípios não conseguem arrecadar o necessário para cumprir as suas finalidades essenciais: saúde, educação, investimentos em obras. E eu, como vereador, eu preciso estar atento às finanças do nosso município. E foi encaminhado aqui, pela atual gestão, no momento em que nós votamos aqui, o reajuste para os servidores públicos municipais. Esse quadro que retrata a evolução das despesas no nosso município. Eu tenho certeza que Vossas Excelências tiveram acesso a esse quadro, e para mim é um quadro bastante preocupante. Aqui, nesse quadro, a administração fez um comparativo entre despesa corrente e despesa de capital. O que seria despesa corrente? São aquelas despesas de custeio da máquina administrativa, gasto com servidor público, com limpeza, despesas que não agregam patrimônio, despesas que não agregam investimentos. Essas são as denominadas despesas correntes. E temos as despesas de capital. E o que são despesas de capital? São exatamente as despesas que constituem em obras, constituem investimentos. E é sobre elas que eu quero falar, diante desse quadro que foi apresentado pela própria Prefeitura Municipal de Jacareí, quando na ocasião nós votamos aqui o reajuste dos servidores públicos. Para que vocês tenham uma ideia, as despesas correntes no ano de 2015 era de R$ 527.942.000, o que representava 86,94% de percentual. As despesas correntes em 2016, que foi o último ano da administração anterior, ela chegou a 525.425.000, ou seja, caiu aí por volta de R$ 1,5 milhão em 2016.
Em 2017, subiu a despesa corrente para R$ 586.616.000 reais. De um percentual de 86, as despesas partiram para 92,83%. Esse é o quadro que foi apresentado. As despesas com pessoal, que em 2015 representava 31,51%, foi para 37,53%. Um aumento aí de mais quase 40 milhões de reais. Essa foi a despesa com pessoal. Aí isso que me preocupa. As despesas de capital quais sejam as despesas com investimentos em obras, elas partiram de 79 milhões em 2015 para uma queda em 2017 de 45 milhões de reais. Ou seja, nós estamos aqui deixando de aplicar investimento menos 34 milhões de reais. E o que significa menos 34 milhões em despesas de capital? Significa a falta de obras, significa muitas obras que nós indicamos aqui, o município não conseguir fazer. Porque na medida em que a gente aumenta a despesa corrente, aumenta a despesa com o pessoal, a gente está retirando a capacidade de investimento do município. E é isso que me preocupa, porque em momentos de crise, o que nós temos que fazer é reduzir despesa com o pessoal, é reduzir esse tipo de despesa, para sobrar dinheiro para a gente poder fazer obras, e são as obras que movimentam a economia. Isso é um dado bastante importante para a gente analisar. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, não. Foi a planilha que os senhores devem ter tido acesso, que eu guardei, porque me chamou muita atenção, e que nós precisamos debater. Então, quando vem um projeto dessa natureza aqui do SAI, e eu quero aqui registrar meu cumprimento ao presidente do SAI, uma pessoa que eu tenho muito apreço, o presidente Nelson Priante, que sempre nos atendeu gentilmente quando recorremos ao SAI, mas haverá a criação aqui de 28 cargos, no SAI, numa autarquia da cidade. O que isso representa? E aí eu peço a atenção dos senhores, na planilha de impacto orçamentário. Até 2020, esse impacto aqui nos cargos é de R$ 1.851.000 reais. Ou seja, é R$ 1.851.000 reais que sai do poder do SAI de fazer investimentos. Por exemplo, aqui, nós temos debatido nessa casa a situação do Chacras Guararema, em que os moradores lá pleiteiam uma estação de tratamento, querem agora, não a estação de tratamento já construída, mas pelo menos que tenha um projeto para a gente iniciar uma discussão. Acho que aqui quem acompanhou bastante foi o vereador Rodrigo Salomão, acho que o vereador Fernando também tem acompanhado muito lá, há muito tempo, inclusive, não é, Fernando? E outros vereadores, que o Arildo também tem acompanhado essa questão. Então, eu não estou aqui para discutir oposição política. O que eu estou aqui é trazendo os números fornecidos pela própria administração pública, que indicam um crescimento assustador na área da despesa corrente e uma queda na área dos investimentos em obras. Então, eu quero dizer para vocês que talvez seria o caso, e aí nós precisamos ser ponderados na nossa colocação aqui, mas seria o caso da gente ter um posicionamento do presidente do SAI, que ele viesse até essa casa, conversasse com os vereadores, só concluindo, senhor presidente, conversasse com os vereadores, para que a gente pudesse fazer uma avaliação, se criaremos todos esses cargos, ou se alguns aqui são de mais importância nesse momento, para que a gente pudesse votar aqui com tranquilidade, com consciência tranquila, de que a gente não está aumentando as despesas pessoal, pura e simplesmente, mas numa necessidade real. Então, eu quero aqui propor o adiamento desse projeto, para que a gente, aqui com muita responsabilidade, fizesse essa conversa com o presidente do SAI, antes de autorizar essa que será mais uma despesa
em cargos públicos e não em investimentos. Muito obrigado, senhor presidente, por assegurar aí a conclusão do nosso raciocínio. Você está falando em adiamento, mas quantas sessões, Luiz Flávio? Vai pôr em votação? Só foi uma fala aberta? Não, senhora presidente, tudo bem, eu posso colocar depois o pedido de votação, mas é uma preocupação que eu tenho com relação a esse projeto. Então, você não está pondo em votação o adiamento? Oi? Senhora presidente, eu retiro o pedido de adiamento, porque eu acho que outros vereadores querem debater também. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, nobres vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara, gente, tem hora que bate uma tristeza tão grande, mas uma tristeza profunda dentro das proposituras que são colocadas aqui em votação nessa casa por parte do Executivo. É brincadeira, gente. Eu só posso intitular com uma frase, o vereador Arildo, esse projeto. A cidade de Jacareí, a prefeitura está virando um saco sem fundo. Entendeu? Enfia dinheiro, enfia dinheiro, enfia dinheiro, enfia dinheiro. Que é isso, gente? O que é isso? Não dá para entender. Não dá para entender. 28 cargos novos não sai. A cidade debaixo d'água. Cidade debaixo d'água. Pessoal pedindo produto de limpeza para limpar as suas casas. E aí vem com a história de aumentar 28 cargos dentro do SAI. Com o impacto financeiro que foi colocado aqui, ó. Já foi dito aqui pelo vereador Luiz Flávio. Mas eu quero aqui também pontuar. Tá? R$1.851.454. Não sei, gente, eu não sei, não é possível. Não é possível. Eu gostaria até que você comentasse lá na minha rede social, ligasse aqui para o nosso gabinete, liga no 3955-2202, 3955-2202, se você é favorável a isso. Você que está passando pela situação que a gente sabe que tem muita gente passando por situação difícil nessa inundação, e aí a prefeitura quer aumentar 28 cargos, gastar R$1.851.000. Por que não investe esse dinheiro na melhoria para a população? Por quê? Então fica essa interrogação do tamanho de um gigante, que a gente não entende o que está acontecendo. Aí, olha só, vou ler aqui, ó, a justificativa, tá? Do saco sem fundo, na cidade inundada. Vamos lá. Está dizendo aqui, ó, não é nada contra o profissional, não, viu, gente? Que os profissionais que iam ser contemplados aqui, né, a nomenclatura dos profissionais, não é nada contra isso. Porque todo profissional merece seu respeito. Mas eu estou dizendo o seguinte, agora nesse momento, locar 28 cargos, gastando dinheiro público. Olha lá, a justificativa aqui do prefeito, ó. Conjuntamente com o trabalho dos engenheiros, faz-se necessário o aumento da quantidade de analista de saneamento. Analista de saneamento. Será que precisa ser analista de saneamento para ver que a cidade está precisando desesperadamente de melhorias na contenção de água pluvial? Será que precisa de analista de sistema para saber que a cidade está precisando melhorar suas escolas municipais, que está jorrando água dentro, e as crianças têm que ser tiradas com um bombeiro da escola?
Tem que parar o caminhão de bombeiro lá para tirar as crianças das escolas. A gente fica nervoso, gente. Olha, sinceridade, a gente fica bravo. Fica bravo por quê? Porque não é possível. Ou eu estou na contramão, ou as coisas estão acontecendo e eu não estou entendendo nada. Pensa comigo, você que está me assistindo. Olha a justificativa, vou continuar aqui, ó. Tá? Os quais têm imprescindível papel na manutenção da qualidade de água. Manutenção da qualidade da água. Tratamento de água, tratamento de efluentes e laboratório do SAI, incluído-se o desenvolvimento de técnicas. Qualquer obstrução que tem aí na rede, você recebe a água lá na sua casa, roxa, marrom, branca. É brincadeira. Você já imaginou? Então perceba o seguinte, certo? Eu só posso intitular isso como o quê? Como uma falta de respeito com a municipalidade. Quero aqui também uma outra justificativa aqui, ó. Tá? Com a referida ampliação, além de valorização do trabalho do servidor efetivo, até aí tudo bem, haverá uma melhora em todos os âmbitos para que o SAI possa executar seus serviços com mais destreza e efetividade. Gente, nós sabemos que os carros do SAI, eles andam praticamente de carro importado, né? Aí vai fazer lá um buraco, vai fazer lá uma manutenção, chega com aquela tremenda pompa, uma tremenda de uma picape cabinada, e aí depois faz a metade do serviço e larga lá. Agora esses 28 cargos, tá? Próximo a executivo, né? Porque são pessoas catedráticas, né? Aliás, esse governo é um governo de catedrático, né? Tem gente assim, altamente qualificada, só que dentro dos escritórios. Na rua eu não estou vendo isso. Na rua eu não estou vendo o resultado. Então, eu estou falando aqui a respeito do quê? De dinheiro público. 1.800.000, quase 1.900.000 reais. Que vai o quê? Gastar para gerar esses 28 cargos dentro do SAI. Então eu percebo o seguinte, que agora nesse momento não tem condição, gente. Não tem condição. Primeiramente tem que fazer o dever de casa, as coisas básicas. Tem que fazer as coisas básicas, para depois colocar uma quantidade dessa enorme de dinheiro. E reforço, a cidade está parecendo um saco sem fundo. Cada hora é um flash. E a cidade inundada. Fica aqui a minha contribuição nesse projeto. E você que está assistindo, analise friamente. O projeto continua em discussão. Bom, boa tarde a todos. Vou ser breve. Uma escola para ensinar precisa de professores. Um posto para atender precisa de médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, manutenção. O SAI, boa parte dos seus funcionários, quase 100% deles hoje, dos concursados passaram ao cargo de gerenciamento e eles cresceram, desenvolveram dentro do SAI. Então, eles conhecem o serviço e hoje são gerentes. E para poder executar obras de contenção de enchente, de manutenção na nossa cidade como um todo, precisamos de engenheiros. Então, boa parte desses 28, 29 cargos são engenheiros. São pessoas que executam, faz parte da formação deles. Executar e gerenciar serviços que hoje são importantes e sempre serão importantes para a nossa cidade. Dentre esse escopo, também se aumentou a lotação para os procuradores, que é quem auxilia também na regularização também das áreas que ainda não estão regularizadas fundiariamente. As áreas hoje que estão irregulares, elas dependem da Secretaria do Meio Ambiente, elas dependem do PROLAR, depende do CEPLAN e, sobretudo, do SAI também.
Então, precisamos de procuradores, gente do direito, para interceder e fazer de uma forma regular e concisa, para que a nossa cidade ela caminhe com pessoais técnicos que executam um serviço adequado para cada cidadão do nosso município. Então, eu também pensei, refleti sobre a questão da lotação, mas sem mãos e braços, nenhuma cidade no mundo caminha. E o SAI precisa de mãos e braços para executar as obras que a cidade precisa. Obrigada, gente. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Márcia, é claro que você tem razão em muitas das coisas que você falou, e sabe do respeito que eu tenho, né? E quero até fazer coro com você em alguns aspectos. Você começou bem falando de professores. São quadros que realmente tendem a aumentar, tendo em vista que a população cresce, né? A gente constrói mais escolas, obviamente, para que essas escolas funcionem, elas precisam de professores, precisam dos atores principais, que são os nossos mestres. No caso do poder público, na máquina pública especificamente, eu tenho uma opinião, e essa opinião, obviamente, ela vai sendo consolidada durante o tempo. Eu tive a felicidade de trabalhar como comissionado por algum tempo. Conheci servidores maravilhosos, pessoas que... A Lucimar, que foi minha companheira, né, Lucimar? Me enganava no pastel lá, mas tudo bem, né? E assim, de pessoas que a gente fala assim, olha, é orgulho mesmo de trabalhar do lado de um servidor que... Esse é o servidor, né? São muitos, né? Poderia ficar aqui, né? Eu diria até a maioria, a grande maioria. Assim como tem alguns que, infelizmente, denigrem, né, Lucimar? Por conta do processo que é hoje a forma de você adentrar o serviço público. Muitas pessoas entram porque realmente está no sangue, está no DNA. E outros porque falam o seguinte, lá eu entro, tenho estabilidade, estou sossegado. Nós sabemos que é assim. Ninguém nega aqui isso. Mas, como eu disse, é uma pequena, né? É uma minoria. Nesse caso, eu vou dizer por que serei contra esse projeto. Eu sempre digo que tudo tem o seu momento certo. Acho que nós passamos por uma fase onde a economia do nosso país, ela está muito, muito afetada. O poder de investimento, principalmente dos municípios, totalmente comprometidos. E se nós não fizermos um exercício de otimizarmos a nossa mão de obra, para que a gente possa dar à população aquilo que ela espera do poder público, que são as melhorias, são os serviços, são as obras que melhoram a vida e, inclusive, muitas que não impedem, né, de acontecer o que acontece agora nesse momento de chuva, que a gente pode usar como exemplo. Luiz Flávio citou muito bem a questão lá do Chacras Guararema, uma questão que a gente sabe, é antiga, é verdade, onde demanda um custo alto para você levar esse tipo de infraestrutura para esse bairro, assim como outros. E aí, a gente, ao invés de trabalharmos numa coisa prática, objetiva, que é, como eu disse, fazer com que o recurso que as pessoas pagam através dos seus impostos volte em forma de obras, a gente simplesmente se preocupa em fazer o quê? Aumentar o tamanho da máquina. Que, na minha opinião, em alguns casos, eu não quero, logicamente, entrar especificamente em alguns cargos aqui, como o Fernando colocou, mas a máquina ela já é por si só inchada. Nós sabemos que precisa se fazer uma reforma administrativa com uma complexidade ao ponto de darmos, primeiro, condições para quem quer realmente ser servidor público, melhorar as condições, dar um melhor salário, mas não é aumentando o número que a gente vai fazer isso, porque se isso resolvesse, eu confesso para vocês que Brasília não seria o problema que é hoje. Porque o que tem de gente lá para não fazer nada, não está escrito. É uma coisa que a gente critica muito. Pessoas que estão lá, encostam lá, só se vê o paletó. Então, eu acho que o SAI, nesse momento, e eu
profundo respeito que eu tenho pelo Nelsinho, que é um grande gestor, competente, mas eu acho que nós estamos indo na contramão, Luiz Flávio, daquilo que a população espera do poder público. Nós estamos falando, gente, num aumento, nesses 3 anos, 2018 já está pela metade, 2019, 2020, uma cifra de 5 milhões. Gente, não é 500 mil reais, não é 400, são 5 milhões que vão impactar nos recursos do SAI. Com 5 milhões, Fernando, dava para fazer boas obras. Claro, pois não. Vereador, deixa eu só dar uma palavra aqui, olha só que interessante, né? O senhor está falando uma coisa sensacional. Na verdade, o governo tinha que fortalecer a mão de obra lá dos funcionários. Existente. Né? Porque eles que, muitas das vezes, arrumam, né? Desculpa a expressão, as cagadas das terceirizadas. Né? E não está valorizando os funcionários lá, e está lotando, como o senhor mesmo disse, né? E que um valor que vai dar nesses anos todos aí, 5 milhões. Parabéns pela afirmação sua, vereador. Então, eu acho, como a doutora Márcia falou, eu acho que terá um momento certo. Acho que o SAI é uma... Eu já tive oportunidade de ouvir de vários analistas dizendo que o SAI, em algum momento, foi um exemplo de administração. É uma autarquia realmente que tem ali profissionais qualificados, que tem dado resultado para a nossa cidade. Eu não sou contra, mas eu acho que o momento não é propício. Eu sempre digo, às vezes essas decisões erradas, tomadas agora, vão trazer um prejuízo muito grande para a cidade no futuro. Alguém pode até dizer, a gente aprova, mas não contrata. Olha, se não vai contratar, para que eu preciso aprovar um projeto desse agora? Alguma coisa tem por trás disso. Então, enquanto vereador, eu não posso aprovar um projeto que, na minha opinião, não vai melhorar a qualidade do SAI ao ponto, né, de fazer com que as grandes obras, que as expectativas da população sejam concretizadas. É só por isso que eu sou contra. Acho que a gente tem que fazer uma reflexão madura. Eu já disse, a prefeitura tem que fazer uma reforma administrativa, é trabalhosa, eu sei que é, mas se não começar, a gente não vai conseguir resolver isso. Então, minha gente, fica aqui essa minha explanação. Eu pediria que os vereadores refletissem melhor, porque muitas vezes ser do governo, às vezes é dizer não também para o governo, porque a nossa responsabilidade com a cidade, ela não está agora só no nosso mandato, ela vai além do nosso mandato. Nós estamos vendo problemas que a Lucimar está enfrentando agora, que não foi criado por ela e nem por nós, foi criado lá atrás. Por quê? Pela conivência de muitos que passaram por aqui. Eu sempre digo, é uma bomba relógio que a qualquer momento vai explodir, e quem vai pagar o pato é a população. O projeto continua em discussão. Boa tarde à mesa, nobres vereadores, público presente. Primeiro, eu venho aqui salientar que eu sou servidora pública há 27 anos, tenho muito orgulho disso. E nesse caso desse projeto, eu queria salientar que é para concurso público, funcionário efetivo. Né? E a gente viu que o SAI ele teve uma reforma administrativa e foi uma das secretarias que a maioria dos comissionados, que tanto o Nelson, que é o presidente do SAI, quanto o prefeito Isaías Santana, poderia chamar técnicos de fora. Mas eles ocuparam os funcionários efetivos. E aqui, desses funcionários efetivos, 10 chefes comissionados eram efetivos na função de engenharia. E nós devemos entender que o SAI, ele é uma autarquia pública que é muito técnica, muito de análise, muito de licitação. Por isso que a gente foi conversar, eu estive lá conversando com o Nelsinho, o vereador Abner, acho que outros vereadores também foi, a doutora Márcia, porque a gente foi lá esclarecer, principalmente para entender o número de servidores para usar esse cargo. E daí, na justificativa, traz bem claro a quantidade de funcionários que estão atual e a necessidade que está posta aqui.
Nós estamos questionando a questão da procuradoria. Nós temos hoje 5 procuradores e eles estão pedindo mais 4. E eu acho que a gente está vendo a seriedade com que vem sendo administrada a cidade de Jacareí. Então, eu acredito, se não tiver necessidade de chamar no primeiro concurso os 4 procuradores, não vai ser admitido os 4 procuradores, não vai ser admitido os 12 engenheiros civil, né? Porque o que mais chama atenção nesses cargos criados é a procuradoria e engenharia civil. E aqui, nós estamos vendo, vocês citaram aqui a questão do Guararema, né? A gente também tem aqui a problemática grande do SAI, Jardim Marquês, Parque Imperial, Pedra Mar e várias outras localidades por conta da rede de esgoto. Nós temos aí a questão da rede de esgoto que mexe com a licença da CETESB. E quem discute e defende esses projetos é a Procuradoria. E fora essa necessidade de discutir e representar o SAI na defesa dos projetos que são encaminhados pela ação judicial da Procuradoria, ainda tem também os atendimentos que muitas vezes o munícipe errou na minha conta e só vai aumentando. Demora uma análise chegar na minha casa por conta do quê? Eu tenho pouco procurador. Eu não tenho procurador para acompanhar a licitação, eu não tenho procurador eu tenho poucos procuradores para acompanhar os processos administrativos, porque são 5. Eu tenho pouco procurador para acompanhar os processos ambientais e também eu tenho poucos procuradores para acompanhar as licitações. Porque nós estamos vendo que o SAI ele trabalha com grandes obras. Então, por isso que aí vem aumentando um pouco o número de engenheiro civil. Porque quem monta a maioria dos projetos são engenheiro civil. O engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, é para dar um suporte no funcionamento do SAI, que é uma instituição pública extremamente técnica. Né? A gente vê aí as galerias, vê aí o quanto os setores de capacitação cresceu no nosso município. Nós tivemos aí um aumento, que todo mundo fala, 70% na rede de esgoto. Então, tem muitos projetos. A gente recebeu agora do Nelson Priantes o relatório, o quanto avançou o SAI na construção, o quanto tem obras para se fazer e o quanto que ele tem que defender esses projetos aí. E, no caso, foi colocado para a gente, e eu acredito na seriedade, tanto do presidente do SAI, como também do executivo, que só vai ser chamado no concurso o número de funcionários necessários. Não vai ser chamado todos de uma vez. E tem que lembrar também que eu tenho 27 anos de setor público, mas tem muitos ali do SAI que estão se aposentando. Que nem aqui, contador. Tem um atuando e eles querem chamar 2, mas esse um está aposentando. E quem vai cuidar das licitações? Agora, eu acredito que, como o vereador fiscaliza as obras do poder público, nós temos que acompanhar a ocupação desses servidores. Porque daí não vamos ter desculpa de demorar um projeto, demorar uma resposta, chegar para o munícipe de um processo, que nem o SAI inteiro. Ele tem uma assistente social, que também está quase aposentando. Então, eles estão chamando mais uma assistente social. E nós sabemos a morosidade, que muitas vezes a assistente social demora a dar um laudo dela técnico para que se corrija ou se isenta uma conta de uma pessoa humilde que está precisando de isenção, por N motivos. Então, a gente não tem quem analisa isso. Então, aqui nos olhar nosso técnico, a gente confiou na colocação do presidente, na seriedade e responsabilidade, que esses cargos, nem todos vão ser chamados, e vai ser ocupados os que estão precisando, porque o SAI foi uma das instituições que mais valorizou os funcionários efetivos, colocando em cargo de comissão. E esse projeto é para concurso público. E a gente sabe que tem muita gente se aposentando. Então, vamos valorizar o trabalho dos efetivos aí e acompanhar. A nossa parte cabe acompanhar. Né? E a gente vê também que muita reclamação de serviço terceirizado. Quem fiscaliza todo serviço terceirizado contratado pelo SAI deve ser o funcionário efetivo.
Então, quem tem que acompanhar uma obra grande de engenharia do SAI tem que ser um engenheiro. Não adianta eu lá que eu não vou saber o que eu vou fazer tecnicamente. Quem vai analisar a qualidade da água tem que ser o técnico, tem que ser o engenheiro. Então, o que tá sendo colocado aqui são funções que estão precisando. Então, por isso que eu sou favorável a esse projeto, porque é concurso público. Projeto continua em discussão. Não havendo manifestação, vamos para a votação na forma nominal. Como vota vereador Abner de Madureira? Senhor Favorável. presidente, um minutinho só, por favor. Eu gostaria aqui de encaminhar, já que o vereador Flávio não solicitou, encaminhar um adiamento desse projeto, pelo menos para 2 sessões. Então, eu gostaria de colocar isso em votação, Sinto por favor. muito, Fernando, porque você já usou sua fala e já começou a votação. Então, eu não vou abrir precedente, porque já começou a votação do projeto. Mas se eu estou Continua, por encaminhando favor. um pedido, presidente, Não, mas já regimental. começou, acabou a fase de discussão, Fernando, do Não, mas projeto, como começou acabou a em fase de discussão? votação. Eu estou comentando. Então, mas não, acabou a votação, ninguém se manifestou, iniciou a votação do projeto. Então, acabou o momento Mas então o de discussão. regimento interno não vale nada. Se eu estou pedindo para colocar em votação adiamento... O senhor Só, pode presidente, tem que depois... segurar o regimento. O regimento está bem claro, Luiz Flávio. Acabou o momento de discussão. Não, Então, mas ele não acabou, tivesse presidente, manifestado não na acabou. fala A hora dele que e o você vereador tivesse Abner começou a sustentado na falar, sua fala. é tempo de ligar o microfone aqui, entendeu? Mas você usou a fala. 7 minutos você devia ter colocado naquele momento. Então, por favor, continue a forma de votação na forma nominal, seguindo o regimento desta casa. Como vota vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota vereador Aderbal Sodré? Por favor. Ô, técnica da TV, terceira vez que eu estou pedindo para olhar o microfone do vereador Aderbal Sodré. Terceira vez. Não, vamos ver agora. Agora sim. Eu voto favorável. Como vota vereador Arildo Batista? Justificando meu voto, às vezes eu fico preocupado que esse governo já está indo aí para praticamente 15 meses e a gente não vê um norte para essa cidade, Fernando, de uma obra que realmente vai dar destaque. Eu acho que quando acabar esse governo, vai gerar-se muito emprego na cidade, principalmente na prefeitura e no SAI, porque a forma de se gerar emprego na cidade é promovendo obras, serviços, para que gere emprego externo e não internamente. Acho que a grande obra desse governo vai ser realmente criar emprego, mas emprego interno, infelizmente. Eu sou contrário. Como vota vereador Fernando da Ótica Original? Senhor presidente, justificando o voto também, né, salientar aqui para quem está nos assistindo, que ainda sendo concurso público, tá, os cargos comissionados vão manter. Entendeu? Vai encher a máquina. Vai encher a máquina. Tá? Então, eu só tenho que encaminhar o meu voto contrário a esse projeto. Como vota vereador Juarez Araújo? Só justificando meu voto, nós precisamos dar uma estrutura para o SAI, né, para que eles prestem um melhor serviço para os munícipes de Jacareí. E uma vez que a gente também está aqui, foi falado muito aqui sobre os camelôs, sobre a geração de empregos, né? Mas agora parece que tem vereadores que estão contra a criação de empregos, né? Porque foram a favor lá da criação do emprego para os ambulantes, né? E essa criação de emprego também tem gente votando contrário, né? Eu acho melhor, eu prefiro dar uma estrutura para o SAI, para eles terem uma estrutura melhor para atender as pessoas, e aí cabe a nós fiscalizar um serviço de qualidade. E isso a gente vai fazer. Eu encaminho meu voto favorável. Como vota vereador Luiz Flávio? Senhora presidente, eu quero aqui justificar meu voto. Nós, evidentemente, somos contrário ao projeto. O que nós percebemos é que o discurso mudou. Antes era fazer mais com menos, agora é fazer com mais com mais. Eu não estou entendendo essa questão, né? Então,
e dizer assim que nós estamos aqui votando com muita clareza. A proposta era adiar o projeto para ouvir os argumentos do presidente do SAI, para verificar cada vereador aqui a real necessidade desses cargos. Agora, já que não há essa possibilidade, o meu voto é contrário à criação de mais de 28 cargos na administração pública municipal. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Como a população sempre fala, vamos procurar emprego, precisamos de mais vagas. E a gente sabe hoje que hoje em dia está difícil se colocar no mercado de trabalho. E relembrar a população, a todos também, que não é cargo comissionado, é concurso. Então, a gente está abrindo vagas para concurso, o pessoal vai ser formado, especializado. A demanda está crescendo, estamos precisando de mais profissionais, estamos com poucos, precisamos de mais para dar mais qualidade ao trabalho. E como bem diz Juarez, nós somos vereadores e temos que fiscalizar se está funcionando ou não. Cabe a nós sim fiscalizar. Mas precisamos sim de trabalho com qualidade. Por isso eu sou favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando o meu voto, eu sou um vereador que eu cobro muito em relação às secretarias, e na realidade quem comanda as secretarias hoje é que deve saber, no meu ponto de vista, se falta funcionário ou não. Eu acho que cabe nós, vereadores, estar fiscalizando e cobrando, porque é ruim quando a gente cobra alguma coisa e fala, não tem equipe, não tem para ir. Então, eu acho que se a gente dá essa estrutura, nós vamos ter o direito de cobrar, para ter um serviço de qualidade, e é isso que eu penso, por isso meu voto é favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Bom, quero primeiro esclarecer alguns dados aqui, dizer que no início de 2017, nós pegamos o SAI aí com 7 milhões de dívida e 3 milhões em caixa, e fechamos o ano passado com quase 18 milhões positiva, quando fala que não, isso sem ter aumento da tarifa de água, e quando a gente vê que as obras começam a sair, você que esperou aí 5, 6 anos para fazer sua ligação de água, muitas famílias aí da nossa cidade estarão sendo beneficiados. Porém, acho que faltou discussão, faltou o Nelsinho vir aqui explicar para a gente a importância desses cargos. E acho que a gente poderia adiar esse projeto, como não foi possível, eu não me sinto confortável para votar favorável a essa votação de todos esses cargos, portanto, meu voto é contrário. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Analisando, a gente vai estar sempre analisando as situações, né? E refletindo bastante. Eu também penso que esse projeto deveria ser adiado, porque não ficou muito claro, né? Para mim, a necessidade de todos esses cargos. Então, eu também sou contrária. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é o contrário. Só dando uma orientação a respeito do adiamento. Regimento. Artigo 117. O aditamento da discussão de qualquer projeto estará sujeito à aprovação do plenário e somente poderá ser proposto na fase destinada à ordem do dia, antes, durante ou logo após a sua discussão, que já tinha ocorrido. Artigo 118. Dar-se-á o encerramento da discussão quando não houver manifestação expressa de oradores para discutir a matéria. Votação. Artigo 119. Votação é o ato complementar da discussão, por meio da qual o plenário manifesta sua vontade deliberativa. A matéria estará em votação a partir do momento em que
a presidente submete à deliberação do plenário. Então, eu estou seguindo o regimento. E, mais uma vez, seguindo o regimento, quando há empate na votação, a presidente desempata. Justificando o meu voto, reforçando o entendimento da necessidade de técnicos na instituição pública técnica, que é o SAI, e acreditando na seriedade e responsabilidade de que não vai chamar todos os 28 cargos de uma única vez. Ali não tem tempo, não fala que é 2018, 2020. Por conta disso, sendo funcionário, eu sei o quanto eles estão solicitando de técnico para melhor trabalhar e fazer os projetos e acompanhar principalmente as obras em execução. Então, meu voto é favorável ao projeto. Nesse sentido, ficou sendo 7 votos favoráveis e 6 votos contrários. Então, o projeto da Lei do Executivo, número 7, de 14 de março de 2018, que altera a lotação dos cargos dos servidores do Serviço de Água e Esgoto de Jacareí, dispostos na Lei Municipal número 2.915, de 13 de março de 1991, autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto foi aprovado com 7 votos favoráveis e 3 votos contrários. Próximo projeto. Presidente, não há mais projetos a serem apreciados na ordem do dia. Passaremos, então, nesse momento, à fase do uso da tribuna livre, no qual cada vereador tem 12 minutos para o uso da sua fala e do seu tema livre.